Oi, gente. Está mais do que claro que Lula tinha um plano. E o plano envolvia criticar duramente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e as obscenas, as pornográficas, como disse o presidente da Fiesp, taxas de juros do Banco Central e do Brasil, para fazer uma coisa muito simples: fazer a população se voltar contra a taxa de juros, se voltar contra o Banco Central e, com isso, poder pressionar para modificar as taxas de juros por dois motivos. Um, para facilitar a retomada do crescimento econômico, porque taxas de juros menores iriam aquecer a economia, e com a economia aquecida, o Brasil tenderia a voltar a crescer. E dois, para aumentar a sua popularidade, porque com mais popularidade, e aí vem a esperteza de Lula. Lula é um estrategista da política. Lula, às vezes, dá umas escorregadas, mas ele é muito esperto. Ele sabia e sabe que ter alta popularidade nesse momento é fundamental. Por isso que ele defendeu a extensão por um tempo da redução dos impostos nos combustíveis, mesmo sabendo que não era a melhor política a longo prazo, mas era importante para segurar o preço no momento inicial e não ter queda de popularidade. Por isso que ele falou tanto contra a taxa de juros de maneira tão forte, tão explícita, porque ele sabia que isso teria grandes chances de aumentar a sua popularidade. E eu tenho uma notícia para dizer para vocês: o plano de Lula deu certo. E é o que traz o Datafolha. 80% acham que Lula age bem ao pressionar pela queda de juros. 80% da população brasileira. E aqui, obviamente, inclusive, setores bolsonaristas, né? Porque basta lembrar da votação na última eleição, né? Para 71, a taxa está acima do que deveria, aponta a pesquisa. Ou seja, eles... E por quê? Porque está mexendo no bolso. As pessoas sabem que a taxa de juros está alta demais. As pessoas, os brasileiros, a maioria dos brasileiros, são da classe trabalhadora. Muitos deles estão endividados. Mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados. Os brasileiros sabem, quando recebem aquela ligação da empresa de cartão de crédito oferecendo mundos e fundos, eles sabem que por trás daquela ligação e por trás daquela empresa de cartão de crédito existe uma taxa de juros abusiva, existe uma taxa de juros pornográfica, como disse o presidente da Fiesp. Mas enfim, e aí a reportagem lembra as falas do Lula. Quero saber de que serviu a independência do Banco Central. É só ler a carta do Copom para a gente ver que é uma vergonha esse aumento de juros. Precisa cuidar da política monetária, mas precisa cuidar também do emprego, da inflação e da renda do povo. Uma das justificativas da alta taxa de juros é controlar a inflação. Mas existem dúvidas do ponto de vista econômico se, num país que não está tendo crise de demanda, se manter as taxas de juros altas de fato controla a inflação. E alguns economistas questionam esse tipo de premissa que o pessoal do Banco Central utiliza, né? Eu não sou economista, mas tendo a entender que as taxas de juros do Brasil são altas demais, mesmo levando em conta todos os atenuantes. Poderiam ser reduzidas e, principalmente, é fundamental, e eu tenho uma entrevista com Maria Lúcia Fatorelli aqui no canal, é fundamental aprovar uma legislação que proíba que bancos e que empresas de cartão de crédito pratiquem as taxas de juros que eles quiserem. Nós temos que ter limites de taxas de juros por bancos, por empresas de cartão de crédito e tudo mais. Por quê? Porque as empresas de cartão de crédito e bancos no Brasil praticam taxas de juros insanas, mais do que abusivas. Eu chego ao ponto de dizer que muitas dessas taxas de juros, ao meu ver, são criminosas diante da Constituição brasileira, que versa sobre esse tipo de assunto, embora não detalhe o suficiente. Por isso é fundamental a aprovação de um projeto de lei como aquele defendido pelo pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, não é? Nos primeiros meses do terceiro mandato, Lula tem feito duras críticas
ao presidente do Banco Central por manter a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 13,75%. O Copom mantém a taxa Selic desde setembro de 2022, quando interrompeu um ciclo de 12 altas consecutivas, né? Sob o argumento de controlar a inflação e trazê-la para a meta, Campo Neto tem dito que as decisões do Banco Central são técnicas e baseadas nas expectativas de inflação futura. Tem um grande problema nesse cálculo, que não existe consenso na economia. Dizer que a decisão é técnica quando existe uma polêmica e diferentes visões de mundo é negar que se trata de uma perspectiva. E é uma visão de mundo, é uma perspectiva, não é uma decisão matemática simplesmente. Uma outra pessoa pode priorizar outras coisas, pode dizer, olha, eu quero diminuir a taxa de juros do Banco Central, a gente pode anunciar uma taxa de juros menor, isso pode aumentar um pouquinho a inflação, mas esse aumento da inflação vai ser compensado com um aumento de consumo, um aumento de produtividade. Um economista pode dizer, eu acredito que é isso que é mais provável que vai acontecer. E para saber se vai acontecer ou não, teria que ser testada. Teria que fazer um teste. Aliás, uma das grandes vantagens da política é que você pode ter uma perspectiva, testar e ver se acontece. Não é? E se o grupo que controla o Banco Central, se Lula conseguir depois indicar um novo presidente do Banco Central, que tem uma visão de mundo diferente, junto com a outra diretoria do Banco Central, que tem uma visão de mundo diferente, uma outra política de juros pode ser implementada, né? Lula tem rebatido a autoridade monetária, apontado que os juros não conseguem atacar uma inflação que não é ocasionada pelo aumento da demanda e ainda freia o crescimento econômico, exatamente o que eu falei, né? E aí aqui a população totalmente com Lula, o que significa que a estratégia de Lula deu certo, que a estratégia de Lula encontrou eco na população, que o povo brasileiro majoritariamente concorda com ele. Isso é muito importante para a estratégia política, porque agora Lula vai utilizar isso, e olha que vem do Datafolha, a Folha de São Paulo, que ultimamente não tem sido, né, dos jornais melhores. Né? A Folha de São Paulo teve aquela matéria editorial sobre o Bolsonaro, que eu fiz um vídeo horroroso, né? Teve aquele título da manchete dizendo que Eduardo Suplicy tentou furar a fila quando ele tentou fazer valer o Estatuto do Idoso, né? E aquela manchete é absurda e mentirosa da Folha de São Paulo. Não, mas essa mesma Folha de São Paulo tem o Datafolha, e o Datafolha traz agora dados, né, junto com outros dados. Seguramente outras pesquisas já devem estar fazendo Lula sorrir, como está na foto ali. E aí ele vai utilizar isso para ou pressionar o Banco Central a modificar a política, ou tentar modificar a presidência do Banco Central e a diretoria do Banco Central. Me parece que Lula chegou à conclusão de que isso é uma necessidade para acontecer no primeiro ano de governo, para que, modificando a política do Banco Central, ele possa o Brasil possa ter uma política de retomada do crescimento. Mas também tem uma outra estratégia por trás disso aí. Se ele não conseguir modificar a política do Banco Central, para mim está absolutamente claro que Lula e o governo do PT vai responsabilizar o Banco Central e um presidente do Banco Central bolsonarista, indicado pelo Bolsonaro e que fez campanha para o Bolsonaro, né, que votou no Bolsonaro, pelos maus resultados econômicos, né? Também está muito claro isso, né? Que ele vai, ele vai dizer, eu até queria fazer uma política diferente, mas a gente não conseguiu ainda modificar o presidente do Banco Central, e essa política de juros altos é que é a principal responsável pela retomada lenta da economia. E do ponto de vista político, me parece que essa estratégia, olhando para esses números, tem grandes chances de funcionar. Mas para o bem do Brasil e para o bem de todos nós, eu espero que a diretoria do Banco Central e sua presidência sejam alterados e que seja implementada uma política que aumente o crescimento econômico, que favoreça o aquecimento da economia e que a gente possa
retomar o desenvolvimento, retomar a industrialização, uma industrialização verde, ecologicamente responsável e como o Lula próprio, ele mesmo disse, encaminhando e favorecendo o cooperativismo, que me parece uma iniciativa muito importante, agora que ele tem proximidade tão grande com o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi coordenador da campanha do Lula, e que eu tive a honra de entrevistar aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, você já sabe o que fazer se você gosta do que a gente faz, e quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.